none of my jelly roll. Well, how about your shortening bread? Oh, wouldn't give you a piece of pie to save your soul. I guess that's what you said. My ma told me today, when she went away, To buy groceries. to be a good boy, she'd give me a toy, 'cause I'm my mama's pride and joy. There ain't no use of anyone to keep hanging around. Maybe I'm waiting on your mom. You don't know my ma, she'd really put you down. Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cassalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou o Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. E eu sou o Og Maciel, dessa vez falando de Princeton, New Jersey, de um quarto de hotel. Espero que a internet funcione dessa vez. Legal, isso aí, também esperamos. A gente estava sentindo a sua falta aqui, é bem melhor fazer o episódio com toda a galera aqui. Bom, o nosso entrevistado de hoje, pessoal, ele é formado em sistemas de informação e trabalha com desenvolvimento de software há mais de 10 anos. Ele é um dos fundadores do Guru SP, né? Acredito que a maioria da galera aí já ouviu falar, mas é o grupo de usuários de Ruby, né, de São Paulo. E o Guru é bem bacana, eu acompanho há bastante tempo, né? Inclusive, vários grupos de Python aí se inspiraram aí no trabalho do Guru, porque os caras são bem organizados. E ele ajuda nessa organização do Guru desde 2008, né? No tempo livre dele, ele desenvolveu alguns jogos em HTML5 e JavaScript, sendo um deles o Skeleton Jigsaw, que acho que é o último deles, né? E ele já fez várias palestras, passando por vários estados brasileiros, e foi revisor técnico de 2 livros. E aí ele acabou escrevendo o próprio livro dele, que se chama Desconstruindo a Web, né? E hoje a gente vai aprender um pouco sobre o processo de criação do livro, sobre qual que é a história por trás do nickname dele, né? Que a gente já vai falar qual é. Também a gente vai falar um pouco de games, né? E tudo mais. Então é com um enorme prazer que a gente traz aqui o convidado de hoje, que é o William Molinari, também conhecido como Pothicks ou Pothicks. Ele vai falar pra gente aí agora qual que é a pronúncia correta. Então, seja bem-vindo, William. Se apresenta aí pra galera. Valeu. Então, não tem pronúncia correta. Quando eu inventei esse negócio aí, eu não imaginava as pessoas falando, só queria um lugar que eu pudesse digitar meu nome e não tivesse, esse nome já existe. Aí eu inventei esse negócio esquisito aí, e aí pelo menos funcionou pra isso. Aí tem gente que fala Pothicks, tem gente que fala Pothicks, tem gente que chama só de Pot. Aí Pot fora do Brasil fica esquisito, né? Mas aí depende como você vai ver isso daí. Já apresentou bastante coisa, eu sou um dos fundadores do Guru SP, comecei lá em 2008 a ajudar a galera. Achei engraçado você falar que o Guru SP é um evento bem organizado, porque a gente não organiza quase nada, a gente só chama o pessoal para o lugar e deixa eles colocando código lá pra gente. É mais ou menos essa a ideia. Eu falo bem rápido, se você estiver ouvindo esse podcast em 2x, você se ferrou, porque é o que eu faço, quando tem alguém que fala rápido, você se lascou, porque vai ser difícil de entender. É isso, eu escrevi um livro chamado Desconstruindo a Web, eu anunciei em setembro do ano passado. A gente vai falar mais sobre o que rolou no livro aí. E no meu tempo livre antes eu fazia bastante joguinhos, hoje eu fico um pouco fazendo menos, mas ainda gosto bastante de fazer jogos com HTML5 e JavaScript. Legal, bom, antes da gente partir aqui para um monte de perguntas aqui que a gente tem, deixa eu falar uma coisa legal aqui, ó. O William trouxe para a gente lá da Casa do Código 2 livros, né, para a gente sortear, né? Então vai ter 2 cupons aqui que vão te dar um livro. Então a gente vai fazer um sorteio no mesmo formato que a gente sempre faz. Então eu estou colando no chat aqui agora um link para um formulário, né? Então é só você entrar nesse formulário aí que eu acabei de colar, é o bit.ly sorteio Castalho 110, e aí você preenche ali. O pessoal que ouvir depois o podcast pelo áudio na segunda-feira também vai ter a chance de preencher esse formulário, e aí no dia 26, nosso próximo episódio, a gente vai fazer aquele sorteio aqui online. Vocês vão ganhar 2 e-books lá grátis do livro que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. E para quem não tiver paciência de esperar, né, o sorteio que vai ser na quarta, tem também um cupom que eu estou colocando no chat aqui agora. Isso aqui é para você comprar o livro com 15% de desconto, né? Então esse 15% eu acredito que vale para qualquer modelo lá, né? Impresso, e-book ou impresso mais e-book. Então você coloca lá, ó, Castalho Podcast W, né? Acabei de colar aí no chat. E aí com esse cupom você vai ter 15% de desconto. Só que esse cupom só vale até terça-feira, dia 25, né? Então se você tá com pressa aí, quer logo comprar o livro com desconto, vai nesse. E aproveita e preenche aí o formulário para você, quem sabe, ganhar o livro aí de graça, né? Esse aí era o recado de hoje. É legal. E antes da gente começar com o nosso bate-papo, na semana passada nós fizemos uma enquete pelo Twitter que a gente queria saber sobre qual horário que vocês acham que deveria ser o melhor para a gente fazer esse evento aqui, o Castalho Live. Então, geralmente, a gente sempre faz nas quarta-feiras, 8 horas do Brasil. A gente, então, queria saber se 9 horas da noite do horário do Brasil se seria melhor.
Baseado nas 26 pessoas que votaram na enquete, 73% delas escolheram começar 1 hora mais tarde, ou seja, 9 da noite. Então, a partir do dia 30 de agosto, os nossos episódios vão começar, então, a partir das 9, e os episódios que já estão agendados, e vocês podem ir lá conferir no nosso site, vai lá no www.castalho.info, vai lá no link da agenda e você vai ver todas as coisas que já estão agendadas antes do dia 30 de agosto, vão continuar acontecendo a partir das 8, tá? Mas aí depois do dia 30, vamos começar a gravar às 9 horas da noite. Bom, vale lembrar também, para você não confundir aí os horários, tenha certeza que você se inscreveu aqui no canal do Castalho no YouTube, e com isso você vai receber as notificações. Tem uma dica também que às vezes o pessoal pergunta onde que fica os vídeos que vocês vão gravar. Se você entrar lá no canal do Castalho, acessar o link vídeos, vai ter um drop-down ali que você seleciona Live Events, e com isso ele vai listar quais serão os próximos. Então, na segunda-feira ou terça-feira, a gente sempre já deixa agendado lá, então você já consegue antecipar e guardar o link. Outra coisa também, a gente sempre posta nas redes sociais, então é só ficar de olho. Tenha certeza de estar seguindo tudo aí, que não tem erro. E aí depois do dia 30 do 8, será a partir das 9, aí já vai ficar mais tranquilo. Já foi um punhado de avisos, já vimos que temos sorteio e cupom de desconto, então vamos começar aqui com as perguntas, né? E para não sair do protocolo, sempre que a gente traz alguém aqui, a gente quer saber como que a pessoa iniciou na carreira aí de computação. No caso, a maioria dos nossos entrevistados são pessoas que trabalham nessa área, então com o William aqui não vai ser diferente. Então, William, conta aí pra gente como é que você iniciou na área de computação, como que você decidiu por fazer a faculdade. Comecei a me interessar mesmo por computador quando eu tinha, sei lá, tá na 8ª série, eu falei, putz, já sei, vou trabalhar com computador. Aí você vai peneirando, né? No começo começou, eu vou fazer montagem de configuração de micro, um saco. Eu fiz, achei um saco, mudei. Aí, vou programar, comecei a programar em C, até que em algum momento eu cheguei na web. Eu ia fazendo coisas por minha conta mesmo, peguei um livrinho de C, ficava lá escrevendo C, quando eu consegui comprar meu primeiro computador. Aí depois fiz curso técnico na escola técnica estadual, na ET. Aí depois da ET, por estar na ET, eu consegui um estágio numa empresa familiar, pequenininha, que fazia brinde personalizado, para trabalhar com ASP VB, ASP 2, uma coisa linda de Jesus. Mas foi lá que eu aprendi bastante coisa legal, aprendi ASP, aprendi SQL Server, foi meu primeiro trampo com programação de verdade, assim, quando eu catava direto da máquina e colava no FTP. Mas aí nessa época eu comecei a estudar Ruby, na época eu tinha um site que chamava Ruby Learning, ainda existe, só que ele já mudou um pouco o formato dele. Aí era um curso gratuito de Ruby, eu vim em algum lugar lá, falei, puta, vou fazer, né, gratuito, não custa nada. Aí comecei a fazer esse curso de Ruby, terminei engraçado que eu nem sabia falar inglês direito, e o curso era todo em inglês, então fui escrevendo lá o que dava, era só My Solution e a resposta. Aí eu fiz esse curso em inglês com um cara indiano lá e tal, terminei o curso, comecei a ajudar os caras, fiquei como professor assistente por um tempo lá, até que depois eu saí, mas por eu ter feito esse curso no Ruby Learning, eu consegui sair desse trabalho que eu usava Windows e ASP, que eram coisas que eu não gostava, para um outro trabalho para trabalhar com Ruby e Linux na época. Trabalhei numa empresa que na época era o portal de estilo de vida do MSN. Aí tinha umas coisas legais, que a gente recebia muita porrada, muita requisição, né? Tipo, um monte de adolescente saindo do Hotmail e caía numa página onde tinha um monte de pessoal do São Paulo Fashion Week, né? Então recebia muito acesso. Lá era uma aplicação Rails 1.2. Aí trabalhei nessa empresa por um tempo, saí de lá, fui trabalhar com Django, trabalhei com Django por alguns meses, aí saí desse trabalho com Django, fui trabalhar numa rede social, que era com Ruby, Rails 2, fiquei nessa empresa por 1 ano e meio, saí de lá, fui trabalhar na Local Web eu fiquei lá por 7 anos, saí da Local Web há pouco tempo, trabalhando com Ruby, com mais de 1 milhão de tecnologias lá, e hoje eu estou trabalhando na Doist, que é a empresa por trás do Todoist, que é um sistema de organização pessoal que eu já uso desde 2007, e do Twist, que é meio que uma ideia diferente para o Slack, mais assíncrono, assim. Lá é Python e Go, né, de maioria das coisas. Mas, basicamente, foi isso aí, do começo ao fim, que eu andei fazendo nesses últimos tempos. Bacana, legal. É bem bacana esse negócio que a comunidade Python está realmente abraçando aí o Go, né, em várias coisas. Muita gente que a gente entrevista aqui fala, a gente trabalha com Python e Go, parece que as duas coisas se casam bem legais. Mas eu vou mudar um pouco de assunto agora só porque todo mundo ficou curioso, né? Fala pra gente aí sobre esse seu nickname aí, Potix. Eu sei que você já tem aí até um link lá que você pode indicar pra gente, eu colo aqui no chat, mas fala de um jeito resumido aí, o que significa Potix?
Então, eu fiz esse FAQ aí porque, cara, era a pergunta, era o mais perguntado de sempre. Acho que foi o motivo pelo qual eu criei meu blog, foi para colocar esse FAQ. Cara, eu precisava de um nickname na época que era único, porque existia um outro William Molinari, que ele acha do Paraná, se não me engano, e, cara, tava me enchendo o saco toda vez que eu tinha que criar um e-mail, o cara já tinha criado na minha frente, ficar disputando pelo William Molinari, alguma coisa. Aí eu falei, puta, eu vou criar um negócio que seja, sei lá, que seja único. Eu jogava muito Diablo 2, falei, puta, cara, o que eu posso pegar aqui? Aí eu peguei o Paladino do Diablo 2, e naquela meia história de Paladino, tipo, o cara da igreja, Templário, juntei o Paladin of the Heaven e coloquei, aí já tinha um cara que tinha o nome Pot, P-O-T-H, o sobrenome do cara era esse, uma mancada. Aí eu coloquei o IX aí, porque eu usava Linux, aí eu falei, vai ficar legal esse IX, aí ficou o Potinho. Um bagulho meio bobo, mas foi o que teve no momento. Tá, e você se considera, então, um gamer ou um desenvolvedor de jogos? Então, eu já fui gamer muito tempo atrás, cara. Eu era muito viciado em videogame, assim. Tinha uma regra na minha casa que eu não podia jogar mais de 3 horas por dia videogame. Essa era a regra que minha mãe colocou, porque senão eu não conseguia viver. Joguei muito no passado, aí em algum momento eu conheci o Linux, né? Aí vocês sabem como é que é. Depois que você instala Linux, você não instala mais jogos. Ou então você só joga Tux Racer pra sempre. Depois que eu instalei Linux, eu meio que dei uma desencanada de jogos, assim. Só que em algum momento na minha vida eu me liguei que eu era programador e eu podia programar jogos. Eu falei, nossa, que fantástico, posso programar jogos. Aí depois disso aí eu comecei a desenvolver jogos e brincar um pouco mais com essa área. Então eu sou mais para programador do que para gamer atualmente. Continuando aqui, você já trabalhou na revisão de um livro sobre desenvolvimento de jogo com HTML5, escreveu alguns artigos sobre Game Loop e Client-Side Prediction. Bom, se eu não me engano, o livro foi escrito em inglês. Aí vem a pergunta, né? Como que você decidiu entrar nessa área de desenvolvimento de jogos? O que você acha se o HTML5 é a plataforma para o futuro dos jogos? E aí, se você quiser comentar um pouquinho mais aí para o pessoal, o que seria Game Loop e Client-Side também, acho que vai ajudar aí, que com certeza a pergunta vai vir aí no chat. Boa, legal. Então, como eu falei, eu sempre curti muito jogos, só que aí em algum momento eu meio que distanciei, assim. Só que, eu curto pra caramba, eu podia juntar as duas coisas, né? Aprender uma coisa nova de tecnologia, que é o que eu gosto de fazer, programar, e aplicar nesse sistema de desenvolvimento de jogos que eu sempre curti. Aí eu comecei a participar de várias Game Jams na época, participei de uma Game Jam do Itaú Cultural, eu e o Bruno Cross, a gente fez um joguinho em C++, que o código está disponível no GitHub, horrível, mas a gente fez em 48 horas lá, ficamos em segundo lugar na Game Jam, foi bem divertido. Aí depois eu falei, puta, agora eu quero aplicar numa coisa mais web. Aí eu comecei a estudar HTML5, JavaScript, aí eu fiz alguns joguinhos, participei da Global Game Jam, participei de uma outra jam que eu não me lembro qual que foi. E atualmente até vai rolar uma jam organizada por alguns amigos chamada Jamtest, para quem quiser ver, depois acessem jamtest.org. Mas a ideia é você ter 48 horas para colocar um jogo em prática. Assim. Enfim, aí participei de várias Game Jams, e só colocando em prática mesmo o que eu tinha aprendido nessa época de HTML5 e JavaScript. Por eu ter feito essas coisas, o pessoal da PacketPub me achou e me ofereceu para revisar esse livro que eu acho que é HTML5, Game Development Hotshot. Aí eu revisei o livro todo, peguei mais ou menos do terceiro capítulo para frente e entreguei. Quanto aos 2 artigos, você comentou do Game Loop, a ideia do Game Loop é explicar como que funciona a máquina. Para fazer o jogo, você precisa de um loop infinito lá, basicamente um while true lá, que vai ficar renderizando coisas na tela. O artigo mais ou menos explica como você fazer esse game loop e fazer uma máquina de estado para poder dizer em qual parte do jogo que está, por exemplo, no type screen, está no stage 1, essas coisas, então você vai dividindo o seu jogo em vários pedaços. Client-side prediction, a ideia é porque como a gente tem um problema grande de latência, rede, essas coisas, o que o pessoal faz é trazer primeiro todas as animações no client e ele vai meio que fazendo um prediction do que para onde você vai, por exemplo, ao invés de você depender da rede para poder movimentar o personagem, você vai movimentando o personagem no client-side, e se caso der alguma diferença, ele corrige depois. Então essa é a ideia do prediction quando você está fazendo jogos. Legal. Tem mais um detalhe aí que é o lance do HTML5, JavaScript, como uma plataforma aí do futuro para os jogos. Você acredita que para quem quer desenvolver games, esse é o caminho, ou tem alguma outra coisa aí que está na onda, assim, para quem está desenvolvendo jogos? Então, esse assunto é bem polêmico, assim, no mercado de games no geral, porque o HTML5 tem seus problemas e você não consegue desenvolver, pelo menos não no momento, qualquer jogo com HTML5. Você até consegue, mas tem suas limitações, né? A gente está chegando agora com WebAssembly e várias outras coisas para ajudar nessa parte aí. Mas depende muito do jogo que você quer fazer. Você quer fazer um novo GTA, provavelmente HTML5 não vai ser a melhor plataforma para você.
eu fiz o meu TCC sobre desenvolvimento de jogos com HTML5, desenvolvimento de jogos para navegadores modernos, né, na época, faz uns 3, 4 anos. E o que eu defendia nessa ideia era que, se você quer fazer jogos casuais, por exemplo, não sei se vocês conhecem o 2048, mas 2048 foi um joguinho que eu me diverti pra caramba jogando, era feito em HTML5, rolava no celular, rolava no desktop, rolava no tablet, rolava em todo lugar, e tipo, o HTML5 não interferia no momento do jogo, você conseguia jogar sem sentir nenhum problema com isso, mesmo com GC de JavaScript, mesmo com várias outras coisas. Então, se você quer fazer jogos casuais ou jogos menores, eu com certeza falaria para você usar HTML5, assim. Pelo menos pro meu caso, que era mais robista, só queria mandar o link para meus amigos e ver eles jogando, para mim foi fantástico. Pro mercado de jogos no geral, aí depende muito do caso, né? Vale analisar caso a caso. Bacana, eu vou aproveitar para citar uma coisa que eu vi bem legal hoje, né? O pessoal que nos ouve aqui, a galera da comunidade Python, provavelmente conhece o Kenneth Heitz, né? Que é um cara que a gente entrevistou aqui. E ele agora começou a se aventurar no desenvolvimento de games e ele publicou um jogo que ele fez. Ele aprendeu Lua em 2 dias e aí ele já desenvolveu o jogo e já publicou o jogo no iOS e no Android. Acho que no total foram 3 dias programando em Lua. E aí ele já publicou o game lá feito em Lua. Então não tem nada a ver com o episódio de hoje, mas tá ligado com os games aí. Vale a pena para quem tiver curioso ir lá no Twitter do Kenneth e dar uma olhada no joguinho que ele fez, que é bem legal. E Lua também é uma linguagem sensacional, principalmente para games, né? Para quem trabalha com Python, tem o Pygame também, né? Tem. Pygame é bem divertido. Pygame é divertido. A gente ainda tem alguns problemas no Python, né? Eu posso estar falando besteira, né? Posso não estar por dentro, mas a gente ainda tem alguns problemas no Pygame em questão de performance, né? De uso de memória, de processamento. Isso daí a gente sabe que tanto o JavaScript, né? É bem estranho falar isso, mas o JavaScript e o Lua, eles ganham bastante. Mas o Pygame tem muita coisa legal também. Aliás, tá aí algumas coisas que a gente sempre... são assuntos legais para a gente abordar aqui no Castalho em breve. Falar sobre o desenvolvimento de games com essas opções todas aí. Pygame, Lua, JavaScript. Quem sabe não dá um episódio bacana, né? Tem várias ferramentas legais. O Ruby tem uma ferramenta chamada Gosu, que é GOSU, que é para você também. É escrito em C, mas tem bindings para o Ruby, se você quiser fazer coisas com isso. Eu fiz um live code no último Guru SP sobre fazendo um Snake Game com o Gosu, foi bem divertido. Bacana, legal. Bom, então quem está ouvindo a gente aí, vai lá no castalho.info, clica no agenda, tem uma caixa de comentários. Se você desenvolve games, ou se você conhece alguém que desenvolve games, coloca lá no comentário pra gente já colocar na agenda aqui alguma coisa pra gente destrinchar esse assunto de games aí, fazer até uns live demo aqui de games, só no mês de setembro, né? Porque como a gente já falou, a agenda tá cheia até o final de agosto. Bom, mas vamos lá, vamos para a próxima questão aqui, que é a seguinte. No seu livro, Desconstruindo a Web, né? Teve até gente aqui no chat perguntando pra gente o que significava, né? Então agora a gente entra no assunto do Desconstruindo a Web. Você embarcou numa aventura aí para documentar todos os processos envolvidos na comunicação de um cliente web com os servidores, né? E como que as coisas acontecem por trás, para tirar esse black box, né? Essas abstrações que as pessoas geralmente têm e não conhecem ali os detalhes de implementação, o que está por trás, independente da linguagem ou do framework utilizado. Como é que é a web por trás, né? De tudo isso daí, porque independente da linguagem, se você está fazendo Java, Ruby, Python, C, Lua, ou seja, qualquer linguagem, a parte básica da web ali, da rede, da comunicação, é a mesma, né? Então parece que o seu livro traz essa ideia aí. E eu acho muito importante, inclusive é uma dica legal para todo mundo que está querendo aprender web. Começa lendo esse livro aí do nosso amigo William e depois vai aprender um framework. Ó, sua cabeça vai dar um mind blowing assim. Você vai começar a entender aquele monte de coisa, request, response, de um jeito mais fácil, né? Mas conta pra gente aí como que surgiu a ideia do livro e quais foram os obstáculos, né? Quais foram as dificuldades aí que você teve que driblar para conseguir escrever ele. A ideia do livro surgiu nossa, cara, eu acho que foi... Eu chutaria 2010, 2012, por aí, faz bastante tempo já. Eu participava de um evento chamado... Eu participava assim, como... Eu costumava participar como participante, não como palestrante, de um evento chamado Dev in Sampa, que rolava aqui em São Paulo, rolou umas 2, 3 vezes. Era um evento bem legal, bem diverso, assim, tinha vários assuntos diferentes, não era focado em linguagem, não era focado em nada. Aí eu falei, esse evento aqui seria legal para fazer uma palestra bem diversa, falar de sistema operacional, falar de rede, falar de linguagem, falar de tudo que acontece no computador, sabe? Quando você liga o computador até fazer alguma determinada coisa. Aí eu falei, vou começar a fazer. Aí criei uns Google Docs da vida lá, comecei a escrever. Quando eu vi a quantidade de conteúdo que eu ia ter que pesquisar, meio que comecei a procrastinar. Eu falei, é muito conteúdo, vou demorar muito tempo para fazer e tal. Aí demorou um tempo, o Dev
o Devin Sampa morreu e eu não fiz a palestra, né? Aí eu falei, pô, que mancada, devia ter feito. Aí passou mais alguns anos, tá, o Bruno Costa me chamou para palestrar no Devin Santos. Eu falei, olha que legal, já que tem um evento parecido com esse, é a hora de eu aplicar essa palestra. Eu passei um tema para ele lá e comecei a pesquisar para ver se dava para fazer essa palestra mesmo que eu queria. Aí eu vi que dava para fazer, mandei para ele lá e demorou mais ou menos umas 42 horas de pesquisa para poder criar os slides com o que eu queria para poder apresentar a palestra. E quando eu vi a quantidade de slides que tinha uns 150 mais ou menos, falei, caramba, vai ter muito conteúdo para falar em 50 minutos, né? Mas mesmo assim eu fiz lá em 50 minutos, na velocidade da luz, nessa velocidade que eu falo normalmente. Aí eu fiz a palestra, o pessoal gostou bastante e tal, só que eu meio que era quase certeza que a mídia não era a mídia necessária, não era a mídia que eu queria para poder passar todo o conteúdo que eu tinha estudado, né? Aí eu comecei a pesquisar outras coisas, e há muito tempo eu tinha essa vontade de escrever um livro. Falei, pô, algum dia na minha vida eu queria escrever um livro, eu achei que ia ser um livro de fantasia, eu sou fã do Tolkien, né? Então eu falei, puta, eu vou escrever Terra-média, sei lá. Aí no fim das contas eu falei, pô, não, talvez essa ideia de escrever, de falar sobre todo esse estudo que eu vou fazer, dê um livro legal. Aí falei com o pessoal da Casa do Código e meio que deu certo assim. Comecei a escrever mais ou menos em começo de 2016, foi mais ou menos isso. Tava trabalhando full time, com um freela, ainda peguei o livro para escrever, então eu tinha só os finais de semana para escrever, mais ou menos, aí durou mais ou menos 8 meses de escrita. Na época eu tinha lido um livro chamado Deep Work, eu estava aplicando alguns conceitos que passam nesse livro, que é basicamente você se desconectar de tudo e focar na tarefa que você está fazendo. Então, foquei lá, todo fim de semana eu focava de 5 a 6 horas no livro, um dia eu focava 2 ou 3, outro dia eu ficava 2 ou 3, e aí saiu nos 8 meses todo esse estudo que eu fiz aí. Pô, bacana. Eu tive a oportunidade de ler o seu livro, né? Quer dizer, aliás, eu estou na metade dele ainda, estou lendo. Eu aprendi muita coisa, eu tenho até anotado as coisas, apesar que eu passo o tempo todo na frente do computador. Realmente esse lance de como que a web funciona, tipo assim, eu digito algum endereço aqui no meu browser, e como é que as páginas aparecem no meu browser, era uma coisa que era um black box para mim. Realmente eu não sabia nada além do post e do get, para poder pegar meus dados, era só isso que eu sabia. Então, eu aprendi 1 milhão de coisas. E logo de cara, se vocês, então, que estão acompanhando aí, se vocês forem lá e comprar o livro e ler, vocês vão ver que uma das primeiras coisas que você vai aprender é sobre esse modelo OSI, que eu não vou falar para vocês o que é, mas eu gostaria então que o William explicasse para a gente rapidinho o que é o modelo OSI. Por que você colocou isso logo assim no começo do seu livro, você já fala de cara o que é isso. Legal. Então, o modelo OSI, OSI, é aquele que tem aquele 1 milhão de camadas, são 7 camadas, você vai ter que passar desde da camada de aplicação, que é onde roda o browser, até a camada eu vou chutar tudo, a camada de transporte, a camada física, onde vai mandar os dados. Aí eu falei, puta, cara, esse bagulho é muito chato, eu vim na faculdade e eu não quero saber desse modelo OSI, que é chato demais. Eu preciso arrumar um jeito diferente de mostrar o modelo OSI. Foi aí que eu cheguei no modelo OSI-ZY, né? O modelo OSI-Osborne. Eu falei, imagina que esse é um modelo OSI, só que diferente, mais divertido. Tipo OSI, né, que é mó bizarro. Então, aí eu meio que tirei algumas camadas e resolvi... Assim, é um modelo meio... Não existe, né? O Tanimal até sugere esse modelo, mas é um modelo um pouco mais simplificado, que é mais o dia a dia entre aspas, né? Mas é uma coisa que faz sentido no nosso contexto de desenvolvedor web. Então, tirei 2 camadas lá em cima, ficou só a camada de aplicação, vai para a camada de transporte, se não me engano, precisaria ver exatamente o conteúdo ali. Então, ficou só 5 camadas. Deixa eu até ver se eu consigo lembrar passo a passo aqui, que aí dá para falar das camadas. Então, aí da camada de aplicação, vai para a camada de transporte, vai para a camada de rede, vai para a camada de enlace e para a camada física. Então, vai passando cada um e fazendo esse empacotamento até todas as informações saírem do computador. Como vocês viram, eu tenho memória de peixinho dourado, né? Eu mesmo escrevi o livro e eu tenho que ficar consultando meus próprios materiais aqui. No seu livro, você fala sobre a especificação da Ethernet, né? A camada 802.3, que é de 2012 e tem 3.500 páginas. Por que tantas páginas e se isso já foi atualizado? Pelo que eu percebi, essa é uma coisa que, como vocês devem imaginar, eu não li inteira, né? que era bem grandinha para ser ler inteira. Mas rola vários amendos, né? Ela foi criada lá no começo da vida, não sei o ano especificamente, e os caras foram colocando cada vez mais amendos. Tipo, agora mudou, essa daqui vai melhorando essa parte, aqui melhora essa parte, que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o Wi-Fi. Então eles foram cada vez só tende a aumentar mais, que eles não mexem em coisas antigas, né? Eles vão aumentando a documentação. Então, é um documento bem complicado de acompanhar. Eu peguei só algumas partes específicas que faziam sentido no contexto que eu estava mostrando, mas não é um documento que a gente lê no dia a dia. Assim. Nem faz tanto sentido para quem está desenvolvendo uma aplicação web ter que ler
o documento de 3.500 páginas da internet. Foi mais para tirar uma parte das ideias que eu precisava para poder escrever o livro. Precisa de tanta página assim? Não é um pouco de exagero? O conteúdo parece que faz sentido, mas é bem engenharia elétrica, né? Eu esqueci o que significa o IEE, mas é engenharia elétrica no fim das contas. Para mim, não faz, algumas partes nem faz tanto sentido. Agora, para quem realmente trabalha com elétrica e com engenharia elétrica, faz sentido maior. Entendi. Então, essa especificação não é tanto para quem programa, mas, por exemplo, para quem está desenvolvendo o device, né? O cara que está criando um device lá para a web, quer fazer uma coisa que seja aprovada aí pela Anatel, né? Que é a especificação de Ethernet. Provavelmente esse coitado vai ter que ler as 3.500 páginas, né? Então a galera aí que está querendo estudar engenharia da computação se prepara para ler 3.500 páginas e olhe lá, ou até mais, né? Acho que o de Wi-Fi também é assim. O IEE, estou pesquisando aqui, é o Institute of Electrical and Electronics Engineers. Olha aí. Legal. E então, já que você falou do Wi-Fi, ó, em comparação, o 802.11, né, tem 2.793 páginas. Provavelmente ele deve aproveitar muita coisa do anterior, né? Deve ter lá uns mentions assim, ó, para saber mais sobre isso, consulte o anterior, porque uma coisa é uma extensão da outra. Explica para o pessoal aí, qual que é a diferença desse monte de padrão de wireless aí, B, G, N, AC, que a gente vê e a gente simplesmente vai lá e coloca no alto, né? Para ser automático. Mas esse é um dos conteúdos que estão no seu livro, então fala para a galera aí, qual que é a diferença desse monte de padrão? Então, tem várias coisas interessantes quanto a essa diferença dos padrões. Começou a popularizar bastante com o B, né? Que o B e o G, eles são meio que eles são compatíveis, né? Você pode, se você estiver usando um Wi-Fi G, você ativa e você pode deixar que devices B conectem na sua rede. Não, só para dar uma geral, o que eles foram fazendo foi o mesmo esquema que eu tinha comentado de amentes lá. Tipo, tinha o Wi-Fi, agora vamos dizer que ele funciona num range diferente de rádio. Então eles vão lá, faz o amend, agora funciona num range diferente. Por exemplo, do G pro N já é um range diferente, já tem o 5 GB, né? Mas as coisas interessantes que eu tinha comentado, que foi o que eu mais foquei no livro, foi que se você está usando o Wi-Fi G na sua casa e você deixa um Wi-Fi B conectado, você está automaticamente deixando todo mundo mais lento. Isso é uma coisa que eu não sabia, quando eu fui pesquisar mais, eu descobri. Imagina que você tem 10 pessoas conectadas nesse Wi-Fi G e você deixa uma pessoa conectar com o Wi-Fi B. Imagina que estão todos assistindo o YouTube, por exemplo. Então, o modem, o roteador Wi-Fi vai entregar um por um via sinais de rádio. Ele é meio que um por um, não é integra de uma vez os sinais. Então, ele fica rápido, lento, rápido, lento. Então, todo mundo fica mais lento, sei lá, 30%, só porque um cara tá entrando nessa rede com um protocolo um pouco mais velho. Isso é uma coisa bem legal da diferença dos protocolos. Olha, então eu vou dar aqui o meu atestado de burrice nesse assunto, porque eu tenho um roteador aqui com 2 redes habilitadas. Uma é a 2.5 GHz e a outra é a 5 GHz. E eu uso, às vezes, no celular uma, no computador a outra. Então eu tô fazendo besteira, né? Melhor deixar ou todo mundo lento... Mas no seu caso é N, né? Acho que não é... Qual que é o seu roteador? Então N não tem mais esse problema, porque eles estão em rádios diferentes. O problema é entre o B e o G, que aí os dois vão estar no mesmo rádio, você se lasca. Entendi, legal. Olha, então uma das coisas que eu notei também quando eu estava lendo o seu livro, né, que você menciona muito aqueles RFC, né, o Request for Comments. Quantos RFCs você leu, cara, para escrever esse livro? Porque a minha impressão é que você deve ter lido um catatal deles. Quantos que você leu para escrever o livro? Cara, eu não sei quantos exatamente. Eu sei que o livro tem mais de 120 referências. Agora, de RFC, eu acho que deve ter umas dezenas aí. Algumas eu tive que ler inteira, que fazia sentido. As outras eram muito grandes, eu li a parte que me interessava. Por exemplo, as coisas de HTTP, cara, é dividido em 1 milhão de RFCs, aquele pedaço de RFC sobre cada pedaço de coisa. Então eu li as partes que foi fazendo sentido e eu fui mencionando. O que eu acho interessante do livro é que ele foi um estudo sobre um determinado tema. Então eu quero chegar do meu computador no servidor e voltar. Por onde que eu passo aqui e por onde eu passar, eu quero fazer o estudo, mostrar fácil para quem está lendo e deixar a referência se ele quiser ir mais a fundo. Cara, de referência tem muita coisa que você pode ir mais a fundo e a gente não dá para ir tão longe no livro, senão vira um livro de Tannenbaum de 800 páginas. Então eu fui tentando destrinchar o máximo possível para deixar fácil de ler e não tedioso, né? Porque pelo menos a minha aula de rede foi bem tediosa. Não, então, mas me explica uma coisa, como é que funciona o processo? Então, porque esse aí, né, como está escrito em inglês, é um request for comments, então, quer dizer, alguém está querendo
escrever um white paper, alguma coisa sobre um assunto, e ele está pedindo para o pessoal, pedindo o feedback deles. Como é que eu, Og Maciel, vou lá, então, participar de um RFC? Qual é o processo, cara, para que eu possa, então, mandar o meu feedback, botar o meu comentário lá, e qual é o processo, não sei se você sabe, para ver se eles vão aceitar os meus comentários ou não? Então, o processo atual, eu não estou muito por dentro, porque eu nunca submeti nenhum RFC, eu sou mais um leitor do que alguém que está submetendo, mas pelo que eu conheço do processo, você vai lá, escreve um draft X e você submete para essa entidade. Eu não lembro qual que é a entidade que cuida das RFCs hoje, se é a IEE da vida, mas você submete para eles lá e ele fica meio como draft por um tempo e rola alguns grupos de trabalho para poder lidar com esses RFCs e chegar num consenso. Só que aí eu precisava saber quem que é a entidade que está por trás das RFCs, que eu não vou lembrar no momento agora. Mas ela fica lá como draft por um tempo, o pessoal comenta, até eles chegarem num consenso que está todo mundo de acordo, algum grupo de trabalho, e fala, beleza, a gente pode considerar, já fizeram os comentários, aí continua como RFC depois, que é meio bizarro, né? Que já não está mais pedindo comentário, mas aí eles vão lá e meio que aprovam essa RFC como meio que um padrão. Então ele ganha o númerozinho dele, lá e fica não mais como draft, mas como uma RFC, um padrão novo. Bom, maravilha. Acho que o pessoal aí ficou interessado e mais curioso aí sobre o livro, então a gente tem algumas perguntas aqui do chat, né? Então o Sebastião Júnior, ele mandou várias perguntas, eu vou tentar passar aqui por cada uma delas. A primeira que ele mandou aqui foi a seguinte: o seu livro já aborda, né, o seu livro Desconstruindo a Web, já aborda HTTP versão 2? Então, quando eu escrevi o livro, eu resolvi focar mais no HTTP1, porque ele é um pouco mais fácil de... Na época que eu escrevi, foi o ano passado, eu não tinha achado tantas ferramentas para mostrar o HTTP2 por baixo dos panos, que era o que eu queria, né? Com o HTTP1 é só texto puro, né? Então é bem simples de você abrir um telnet e mostrar cada um dos pedaços acontecendo. Se você olhar os gráficos, eu até coloquei isso no livro também, porque eu não quis abordar tanto o HTTP2. Se você olhar os gráficos, o HTTP ainda está muito na frente do HTTP2. Eu falei, então eu vou focar mais no padrão que ainda é mais utilizado do que no HTTP2, apesar do HTTP2 ser o futuro, né? Então eu faço alguns comentários pequenos de como o HTTP2 resolveria. Por exemplo, eu comento de alguns pontos, deixa eu ver se eu lembro um. Quando você vai fazer requests no browser, você está fazendo um monte de requests ao mesmo tempo de imagens, por exemplo, nesse caso, se você está usando HTTP2, já está melhor. Então, eu comento, aqui a gente tem esse monte de problemas que vai ser resolvido com HTTP2 por causa de multiplexing. Então, tem algumas âncoras para HTTP2 em alguns pedaços, mas eu resolvi não focar em HTTP2 ainda. Posso até fazer um update disso em algum momento no futuro, que acho que vai fazer sentido, mas enquanto o HTTP ainda é o protocolo mais usado, eu resolvi focar mais no que era mais usado ainda. Bom, maravilha. Aí, continuando aqui, ele mandou uma série de perguntas aqui que tem muito a ver. Ele quer saber para qual público você recomendaria o seu livro, se seria assim, para pessoas que trabalham com front-end ou back-end. Qual que é o conhecimento que o leitor precisa ter para ler o livro? Legal, bem legal essa pergunta. Quando eu comecei a escrever o livro, eu gostaria de escrever para todo mundo que trabalhasse de alguma forma com a internet, que usasse a internet para trabalho de alguma forma. E eu não queria focar só em programadores, só que com o tempo eu vi que se eu não fosse focar em programadores, eu ia adicionar muito boilerplate de algumas coisas. Então, o que eu aconselho para quem for ler o livro é que tenha pelo menos algum conhecimento técnico. Você fez algum PHP e sabe mais ou menos o que é o client server, tipo, eu cliquei aqui, foi para o servidor e voltou. Se você sabe pelo menos isso, já fez algum código, o livro vai servir bem para você, que você vai entender tem algumas partes que vão ser mais densas, que é mais código ou mais protocolo, mas no geral você vai entender o big picture. E a ideia foi que no final de cada capítulo eu adiciono um resumo que é bem por cima. Então, se você já sabe muito aquela parte, não quero ler sobre camada OSI, porque eu já manjo muito de camada OSI. Você vai lá, lê só o resumo, fala, ele falou disso daqui e passa para o próximo capítulo. Então, eu tentei organizar de uma forma que atendesse várias experiências, sabe? O pessoal que está começando, o pessoal que já está mais avançado. Por exemplo, um cara que ele já sabe muito de Rails, ele não quer saber a parte que está por dentro do Rails, mas ele quer saber como funciona o navegador para renderizar tudo. Ele pula a parte de Rails e lê a outra parte. Essa foi uma das ideias de escrita do livro. Bacana. Já que você mencionou de Rails aí, né, vale a pena falar que o capítulo que você aborda frameworks lá é usando o Ruby on Rails, né? E aí, então eu vou querer que você comente aí qual que é o seu envolvimento com a comunidade Rails, né? Você é um programador Rails? Quanto tempo que você usa essa linguagem, e fala também sobre o seu trabalho aí no Guru SP, né, que é um grupo aí que a gente já comentou no começo aí, grupo de usuários de Ruby. Então, são duas perguntas em uma. Qual o seu envolvimento com Ruby e qual o seu envolvimento com o grupo, né, o Guru SP? Legal. Tem até uma terceira, que foi a primeira, né, que a gente usa Rails, que eu uso Rails no livro. Sim, então eu uso Rails no livro. Na verdade, eu precisava... isso é uma coisa que eu comento no livro também. Para fazer esse estudo, eu precisaria escolher algumas ferramentas, né? Porque a gente sabe que a gente pode ter 1 milhão de navegadores, 1 milhão de sistemas operacionais, 1 milhão de
milhão de roteadores diferentes para estudar, 1 milhão de servidores, você vai usar Windows, você vai usar Linux. Então, eu escolhi algumas ferramentas e daí para frente eu sigo baseado nisso. Como eu tenho bastante experiência com Ruby já, trabalho com Ruby mais ou menos, acho que desde 2008, por aí, quando eu comecei a participar do Guru SP, eu falei, então vou escolher a stack de Ruby. Então, no livro a gente vai passar pelo Fusion Passenger, passa pelo Fusion Passenger, entra dentro do Rails, entra dentro da sua aplicação, renderiza o HTML, vai voltando cada parte do stack, cada step para poder passar pelo rack, passar por um monte de outras camadas aí do ambiente Ruby. Só que essas camadas não funcionam só para Ruby. Tem muita coisa ali que está presente em quase todas as linguagens. Você imagina, só muda o nome e as formas de implementação só. Mas o conceito é o mesmo. Então, beleza, essa é a ideia do Ruby. Quanto ao Guru SP, eu comecei lá em 2008. Na verdade, eu tinha uma lista de discussão chamada Rails BR. O pessoal estava lá discutindo e falou, a gente podia fazer um encontro presencial, né? Aí juntou eu e mais os 3 caras e falou, vamos fazer. A gente criou uma outra lista e começamos a fazer encontros presenciais desde então. E aí, cara, foi o último agora, de sábado passado, foi o 44º encontro do Guru SP. O Guru SP não tem causa, não tá apoiando causa nenhuma, ele só quer juntar um monte de gente num lugar só e colocar o notebook lá e mostrar coisa no projetor. Essa é a ideia do Guru SP. E foi assim que vem enrolando nos últimos quase 10 anos, nos últimos 9 anos. Você falou se eu sou um programador Rails, eu não acredito muito que a gente é programador de ferramenta, né? Tanto é que agora eu estou trabalhando com Python, a minha linguagem principal no trabalho é Python. E o pessoal sempre fala, né? Se você for perguntar para o marceneiro assim, você é um marteleiro, né? Tipo, não faz sentido, né? Não faz sentido o cara usar só um martelo. A gente geralmente aprende várias, a gente foca em uma, né? Eu foquei em Ruby, por exemplo. Uma boa parte da minha experiência com Ruby. Só que eu já trabalhei com diversas outras linguagens e eu acho que algumas linguagens atendem melhor um determinado problema, né? Legal, bom, eu ia incluir um outro comentário aqui, mas você já respondeu, né? Que agora você está trabalhando com Python, mas acho que ainda vale mais uma perguntinha aqui, que é o seguinte, você trabalha tanto tempo com Ruby, está envolvido na comunidade, e eu tenho visto muita gente de Ruby que está começando a ir para outras tecnologias que parecem que fazem meio que parte do ecossistema. Tem uma linguagem chamada Crystal, e tem também o Elixir, né, que a gente já falou aqui, que o pessoal de Ruby gosta muito. E aí eu queria saber de você tem interesse, você tem estudado, tem interesse nessas linguagens, Crystal, Elixir, ou, sei lá, Go, Rust, que são linguagens que estão na moda aí. Qual delas que você tem se interessado mais? Legal. Eu sou meio bizarro, eu acabo estudando um pouquinho de cada coisa. Eu tô lendo o meu 3º ou 4º livro, não sei, sobre Elixir. Eu acho uma linguagem fantástica. Eu acho que eles estão atendendo o ponto certo, né? Porque o Erlang é uma linguagem bem robusta, só que bem bizarra. Tipo, não dá para usar aquilo. Eu olhei e falei, mano, é muito ruim de programar isso aqui. Aí, quando lançaram o Elixir, fizeram esse merge legal, que é o que eu gosto do Ruby, que é a forma da sintaxe. Não é exatamente igual, mas é inspirada, né? Então, o que eu gosto do Ruby em cima de uma plataforma que é feita para escalar, e tem de usar multicore, essas coisas mais fáceis. Então, tem toda uma ideia bem legal, funcional. Também toda uma ideia bem legal. Então, eu comecei a estudar Elixir faz um tempo. Crystal, eu dei uma brincada para fazer uns CLIs, mas não foi muito para frente ainda. Eu acho que o Crystal, depois do 1.0, ele vai ficar fantástico. Por enquanto, como quando ele ainda está no 0. alguma coisa, tem várias coisas que ainda me incomodam. Então, eu não coloquei tanto esforço no Crystal ainda. Golang eu uso faz um tempo já. Sempre que a gente estava fazendo CLIs, eu usava Golang, porque fazia bastante sentido. Tanto, ainda mais o fato de poder exportar para outras plataformas fácil. Fazer o seu CLI virar Windows é um negócio trivial. E Rust, eu sinceramente acho que é o futuro das coisas que o pessoal fazia em C, né? Se você tem uma coisa que você não pode ter, por exemplo, todo um runtime por trás, eu acho que a galera vai começar a meio que migrar para esse lado, escrever uma coisa um pouco mais safe com Rust e ainda assim gerar um binário relativamente pequeno e otimizado para esse tipo de coisa. Então, é outra linguagem que eu estou olhando bastante também. Então, é um pouco de cada coisa. Assim. E uma coisa que você comentou, que eu estou mudando para Python e tal agora, esse esquema de que eu não acredito muito que a gente foca em ferramentas, né? Eu fui para a empresa que eu estou hoje porque eu acredito no produto. Eu uso o produto desde 2007, é um produto que... Desde 2007, são 10 anos que eu fico... Eu olho uma outra coisa e falo, não dá, vou voltar. Eu volto para o Todoist sempre. E é um produto muito legal e a empresa com uma cultura fantástica, assim. Então, eu busquei a empresa e falei assim, eu queria trabalhar aí porque eu gosto do produto desde 2007. Aí eu falei, a gente usa Python. Eu falei, não tem problema, é só uma linguagem. Aí eu mudei para lá e eu já mexi com Python um pouco, já mexi com Go um pouco, mas nem tanta experiência quanto eu tinha com Ruby. Então, a linguagem a gente aprende. Agora, a cultura da empresa e o produto que você curte, você não acha em qualquer lugar. Bom, vou concordar com você que eu assino, quer dizer, aliás, venceu minha assinatura do Todoist. Isso aí foi um colega de trabalho de Jeremy que recomendou, ele usa também.
E é muito bacana, assim, é muito simples, muito fácil de usar, você tem no seu browser, você tem no seu celular, então fica bem tranquilo, assim, de se organizar. Bom, aqui a gente tem mais algumas perguntas do chat, né? O pessoal ficou um pouco curioso aí com relação à parte de jogos. Aí o Wilton Bonifácio, acho que eu estou falando o nome correto, se não tiver, me desculpa. Ele pediu para você se você poderia comentar sobre o desenvolvimento híbrido para Android e iPhone, se caso não for algo assim que você tenha feito, né? Que você falou que era mais hobby do que algo profissional, mas se você tiver algo para contribuir aí com relação a essas perguntas, tem mais algumas depois, mas aí essa seria a primeira pergunta aí a respeito. Legal. Geralmente as engines, se você estiver usando uma engine mais high level aí, você vai conseguir exportar para várias plataformas. O que eu fiz, que eu tenho experiência, é com HTML5, então o meu joguinho ele funciona em qualquer celular, desktop, tablet, porque ele é feito com HTML5. Então, dependendo do jogo que você está pensando em fazer, se não é um negócio 3D maluco, você está pensando em fazer uma coisa mais simples, assim, eu sou bastante fã de puzzle, acho muito legal jogos de puzzle, jogos de lógica, etc. Você está fazendo um negócio simples, vai de HTML5, provavelmente você vai se dar bem, assim. Tem alguns problemas a resolver ainda, por exemplo, monetização, se você quiser vender o jogo, é mais complicado, o pessoal geralmente faz um modelo de serviço, colocar ads, essas coisas assim, mas para esses casos o HTML5 é bastante recomendado. Se não, pega uma engine de mercado aí que provavelmente você vai conseguir exportar para vários lugares. Legal. Bom, o Sebastião Júnior, ele também fez uma pergunta aqui, que a gente mencionou Pygame, né, no começo, e ele perguntou se o Pygame não seria uma ferramenta mais para fins didáticos, né? Se você sabe alguma coisa a respeito do Pygame. Aí a primeira pergunta é, você já usou Pygame? Já tem alguma experiência com ele ou não? Eu só brinquei com o Pygame, eu não cheguei aí muito para frente. Na época eu estava brincando mais com Ruby, então eu acabei focando mais nas ferramentas de Ruby para brincar assim. O que, na época, faz bastante tempo, já me fala que eu sou velho aqui. Na época eu tava jogando Frets on Fire, que, puta, cara, era na época do Guitar Hero, nossa e tal, e o Frets on Fire é feito com Pygame. Então, tá aí um joguinho bem divertido, 3D, inclusive, feito com Pygame. Então, dá pra usar. Tinha um cara, eu acabei de lembrar disso agora, chama Consolo, chama K-O-O-L-S-O-L-O. O cara fazia vários joguinhos em Python, inclusive esse daí ele liberou, que é o Miner, não lembro qual que é, mas é um joguinho de que você tá numa mina com um carrinho feito com Python também, bem divertidinho. Assim, na época eu entrei em contato com o cara era uma gente fina e tal. E ele funcionava para Linux, por ser sem Python e tal. Então, não sei se ele é só para estudo. Ele funciona para vários tipos de jogo, mas não funciona para qualquer tipo de jogo. É difícil a gente generalizar uma tecnologia para funcionar para qualquer coisa. Assim. Legal, acho que isso aí responde um pouco da pergunta, porque eu me lembro que o Frets on Fire fez muito sucesso, né? Eu acho que ele não era um jogo assim comercial, você não tinha que pagar nada, mas era um jogo que funcionava muito bem assim. E feito em Pygame, eu tô sabendo agora que ele é feito em Pygame, eu não sabia. O que eu sei que usa muito Pygame é o Kiwi, né, que é um framework para você fazer aplicativo de totem, né? Começou como aplicativo de totem e aí de repente virou para você fazer aplicativo mobile em geral. E também usa algumas coisas do Pygame, né? Mas a gente provavelmente logo mais vai ter algum episódio aqui, como eu tinha falado, para a gente destrinchar aí o Pygame e tirar essa dúvida aí. Então, Sebastião, a gente vai tirar essa sua dúvida num outro episódio. Vamos procurar alguém que entenda muito de Pygame para vir aqui ajudar a gente. Bom, continuando aqui com as perguntas, né? O Wilton mandou mais uma a respeito de desenvolvimento de jogos em JavaScript puro. Bom, o comentário que ele colocou aqui foi por motivo de estudo. Eu não sei se ele gostaria que você recomendasse ou que você pudesse comentar algo assim. Então, vou supor que ele quer que você comente algo. Tá bom. Eu fiz uma palestra na Impacta faz algumas semanas atrás, um mês, sei lá, que era desenvolvendo um jogo em JavaScript puro em alguns minutos. Assim, era um jogo simplesinho, aquele Snake Game que você jogava no seu Nokia tijolão lá, para quem teve o Nokia tijolão. Eu fiz um jogo desse daí com HTML5 e JavaScript na hora. Demorou de 20 a meia hora, assim, o jogo implementando na mão. É possível, você consegue fazer com a interface que o Canvas te dá, então você vai lá, cria um Canvas, você rola o loop infinito e vai imprimindo os pontinhos onde você quer imprimir. Isso é um HTML bem simplão, se quiser, depois me peçam que eu mando o HTML que eu fiz lá. Inclusive, eu vou fazer de novo no TDC, na trilha de games, que é nesse sábado. Para quem for lá, vai ver eu desenvolvendo lá. Ou acontecendo tudo errado, eu não consegui desenvolver nada. Que como é live code, você sabe como é que é. Tem que dar esse disclaimer aí no começo. Então, mas isso é bem tranquilo de fazer. E em cima disso você tem várias engines e tal, que também são JavaScript puro. Aquele joguinho do esqueletinho que eu tentei mandar no chat, não sei se vocês vão conseguir ver. Ele foi feito com uma engine chamada Impact.js. Então, ele é uma engine totalmente em JavaScript, se adiciona e ele te dá várias formas de lidar. Então,
alguns controles de física, para você fazer um platformer, várias coisinhas interessantes, só que ela é paga. Mas tem várias engines gratuitas aí, se vocês quiserem usar. Acho que HTML5GameEngines.com, vocês vão achar uma lista gigantesca de engines pagas e gratuitas lá. Bacana. Bom, mais uma pergunta então aqui do Wilton Bonifácio, para você comentar sobre o mercado profissional aí, acredito que de desenvolvimento de games com JavaScript, né, que é o nosso contexto aqui. Então, o cara que manja muito de JavaScript e desenvolve games, tem vaga aí, tem mercado de trabalho? Boa pergunta, porque no mercado o mercado de games, ele não é um mercado fácil, né? Assim, ele já não é um mercado fácil, aqui no Brasil é um mercado um pouco mais difícil, e com o JavaScript ainda mais difícil. Então, eu não sei se eu recomendaria você, se você quer entrar no mercado de games, assim, para trabalhar para uma empresa, você estudar JavaScript. Fala, nossa, vou arrumar emprego numa empresa e vou estudar JavaScript. JavaScript, geralmente, você faria seus próprios jogos, ou abriria seu próprio estúdio, ou focaria em alguma coisa específica. Eu conheço gente fora fazendo jogos com JavaScript e HTML5. Aqui no Brasil, eu não conheço muito, não. Aqui no Brasil, eu vejo o pessoal usando muito Unity. O Unity 3D, C Sharp, é bem usado por aqui. Bom, continuando aqui com as perguntas, né? O Bárbaros Insanos mandou se você aprendeu inglês na marra ou se fez curso. Você estava comentando, né? Que a primeira vez você fez um curso lá e não sabia direito, depois acabou sendo professor ou auxiliar de professor, não lembro exatamente. Então aí, isso aí ajudou no seu inglês ou você fez algum curso, aproveitou? Como é que foi? Foi na marra mesmo. Eu falei que eu jogava muito videogame antes, eu precisava me localizar no videogame e fui aprendendo aos poucos, né? Pra quem jogou Shenmue aí, que tá até fazendo Shenmue 3 agora, você tinha que anotar pra onde você tinha que ir, eu não entendia nada das notas, era o dicionário na mão tentando aprender. Aí aos poucos fui participando. É que eu acredito que para você aprender uma coisa, você precisa colocar a mão na massa, né? É lógico que tem toda uma teoria que pode te ajudar aí, mas se você não está aplicando, você não aprende bem. Então, eu fui menos teoria e mais prática. Eu tentava ouvir as coisas que eu não entendia nada e aos poucos fui melhorando. E foi isso que me ajudou com o tempo. Assim. O videogame, quando criança, ajudou bastante. Eu sempre acredito nisso. E depois, quando eu saí daquele momento que você fala, puta, não vou ler esse artigo que está em inglês, que eu cheguei e falei, beleza, eu vou ler esse artigo, independente de demorar 2 horas para ler. Foi nesse momento que eu comecei a quebrar a barreira do inglês para poder aprender e entender e poder... Aí falar, você vai com o tempo, né? Comigo eu aprendi inglês mesmo, assim, a parte de ler, entender inglês, ouvindo heavy metal, né? Ouvindo metal, curtindo o som e eu lendo os encartes do CD, assim, e cantando lá os death metal da vida, né? Porque o death metal você não consegue entender a letra, é só uns grunhidos, né? Aí para você entender o grunhido do death metal e do black metal, você tem que ler o encarte. Aí você aprende, né? Aí você vai querer saber o que aquele cara tá falando, né? E você se arrepende algumas vezes, porque ele tá falando alguma coisa muito besta ali, mas a música é divertida. Bom, o que aconteceu comigo também. A próxima pergunta aqui é do Elton Vaz. Ele quer saber o seguinte, né? Como você mencionou que você trabalhava bastante com Ruby e agora você entrou em projeto com Python, né? Então fala um pouco aí como é que foi essa experiência de mudar de Ruby para Python, quais foram as principais diferenças, sei lá, se você puder comentar, sei lá, alguma coisa que você tem muita saudade lá que no Ruby você acha que era mais legal, ou alguma coisa que você acha que no Python é mais legal, ou sei lá, fala um pouco das diferenças entre os dois ambientes aí. Eu venho brincando com Ruby e Python já faz vários anos, né? Que Ruby sempre foi a minha trilha principal, mas eu brinquei um pouco com Django muitos anos atrás. Tem até um post no meu blog antigo falando sobre a diferença de Rails e Django. Aí depois, na local eu fiz várias coisinhas com Python também. Tem umas coisas do Ruby que eu acho bem legal. Assim, uma delas é o Rails, que o Rails, assim, eu mexi pouco com Django nos últimos anos para ver o quanto que ele evoluiu. Mas na época que eu tinha mexido, o Rails estava mais para frente. Assim. É que agora o Django já tem, há muitos anos, já tem migration. Na época que eu mexi, não tinha nem migration no Django ainda. Mas a quantidade de coisas que tem em cima do Rails é bem impressionante, assim. Porque a comunidade cresceu e foi forcando as coisas de uma forma fantástica. Assim. Então, tudo que você vai procurar, você vai achar alguém já fez uma gen que faz esse negócio que você está inventando agora, já fizeram. Então, o Rails é uma coisa que eu acho muito legal na comunidade Ruby. Eu não participei muito de outras comunidades, mas então eu posso dizer só do GuruSP. Agora, provavelmente, eu começo a participar um pouco mais da comunidade Python, mas a comunidade Ruby, no geral, eu acho muito, muito boa, assim. Sempre me receberam muito bem, sabe? Eu não sei se eu posso comparar isso com outras comunidades que eu não participei tanto, mas se você está querendo aprender Ruby, e você pode decidir que você vai chegar lá num GuruSP da vida e a galera vai te tratar como qualquer outra pessoa que chegou lá, independente se você está lá, igual eu, há 8 anos, escreveram o código lá na frente, você acabou de chegar e está apresentando uma palestra nova, assim. O legal desse GuruSP, por exemplo, teve 3 pessoas que estão apresentando pela primeira vez. É uma coisa que fazia muito tempo que eu não via, fiquei bem feliz de ver, assim. Quanto a ferramentas,
Deixa eu ver uma coisa que eu sinto falta. Eu gosto, apesar de ser meio bizarro, eu gosto pra caramba dos versionadores do Ruby, o esquema de RVM e RBEnv. Eu ainda me perco um pouco com o Virtual Env às vezes, para poder fazer as coisas. Então, eu acho que talvez seja porque eu estou mais acostumado, mas de vez em quando eu sinto falta de falar RVM, use, número da versão já era. Tá funcionando para muita coisa lá. Isso eu sinto um pouco de falta. A hora do Python crescer, assim, não ter medo de quebrar as coisas. Para fazer as coisas pro Python 3 sempre foi um problema. Não, Python 3 é muito difícil, tem que quebrar. O pessoal do Ruby sai quebrando tudo lá e vocês arrumem aí e a gente vai evoluindo. Então, é uma mentalidade diferente, né? Outra coisa que é interessante do Python, isso talvez seja até uma vantagem, é o pessoal seguir as coisas da PEP, ou então o pessoal que não segue o PEP, eu acho muito bizarro, porque o Python tem essa ideia de você fazer os PEP, então se você não está seguindo, usa outra linguagem. Então, eu acho isso legal, porque acaba tendo aquele esquema do Zen do Python. Tem uma forma de fazer, né? A forma de fazer é essa forma de fazer. O Ruby ele já tem uma ideia diferente, que é um negócio mais, entre aspas, artístico, né? Você tem 50 versões de loop aqui, escolhe a versão que você acha mais bonita aí e faz. Aí o pessoal fica, não, o it é melhor, não, o for, não, o while. Aí fica toda essa discussão, aí tenta criar um padrãozinho e tal. Isso no Python já é mais fechado. Usa desse jeito aqui, se você não está usando desse jeito, tá errado, tá escrito nesse lugar aqui, nessa PEP 1, 2, 3 aqui. Isso é uma coisa que eu acho legal. Isso que você comentou aí, tem agora um negócio chamado PyEnv, né? Que você instala, é uma biblioteca externa. Você instala o PyEnv e aí você consegue falar assim, PyEnv, use o Python 3, use o Python 2. E aí você consegue alternar. Inclusive, você consegue criar colocar na raiz do seu projeto um arquivo. Eu acho que é .pyenv ou .env, não me lembro. Não me lembro porque eu não uso, né? Mas eu já ouvi falar. E eu sei que aí, quando você dá um CD naquela pasta ali, você já entra, ele já ativa para você aquela versão de Python, sabe? E aquela, igual o RVM, né? Mesmo esquema. Então tem esse PyEnv. E é interessante isso que você falou, né? Acho que o pessoal de Python é um pouco mais conservador, né? Porque você vê que o Python 3 já está aí eu acho que já vai fazer 10 anos, né? Que o Python 3 está nessa lenga-lenga de migração e vai, não vai, e agora que a gente está realmente assumindo e falando, a gente é Python 3, né? Demorou um pouco mais, né? É isso o Ruby, aí. Cara, lançou o Ruby 2, tá pro Ruby 2.4, cara, você tá usando 2.3 ainda, não, tem que ligar pro 2.4, quebra o que tem que quebrar e liga pro 2.4. Os caras não tem muita dó, assim. É a mentalidade. Agora que essa mentalidade mudou em Python, né? Você vê, por exemplo, o Python 3, a nova versão, né? O novo release do 3.6 foi lançado anteontem, se eu não me engano. E o pessoal do Heroku já anunciou no mesmo dia. Eles falaram, agora no Heroku a versão oficial é essa. No mesmo dia que o Python lançou, eles já colocaram como oficial. Né? Então você vê que assim, mudou um pouco já a mentalidade, mas eu concordo que a coisa é um pouco mais lenta. Talvez tenha as vantagens e as desvantagens disso, né? Bom, antes da gente partir aqui para as outras questões todas, eu vou colar de novo aqui no chat o link do formulário, né? Para quem chegou depois aí. Tá rolando esse formulário aí, você preenche ele, coloca lá seus dados, responde uma perguntinha bem simples aí sobre um assunto que a gente falou aqui agora há pouco. E aí a gente vai sortear na próxima quarta-feira 2 livros, né? 2 e-books do livro Desconstruindo a Web, escrito aí pelo William. E aí a gente anuncia aí o ganhador, né? Então você vai ter que voltar aqui na quarta-feira que vem, né? E assistir o nosso próximo episódio, que vai ser bem legal. E aí tem um outro recado que é o seguinte, a gente falou sobre um cupom de desconto, mas o pessoal já deu a dica aí que não estava funcionando. Mas não se preocupem que o William vai resolver lá com o pessoal da Casa do Código. E aí é só seguir a gente no Twitter, no Facebook, a gente depois vai lá e vai avisar a galera, né? Olha, tá aqui. O cupom de desconto, aliás, vai estar na descrição do vídeo, né? O vídeo vai ficar gravado depois e lá a gente coloca o cupom de desconto que vale só até terça-feira, né? Para todo mundo que quiser comprar aí o livro. Mais um recado, né? Lembrando aí que o Vicente falou, a gente tem adesivo do Castalho agora, que legal. Tem um monte aqui, tanto o adesivo grande quanto aquele pequenininho, né? Para colocar o Castalho Inside ali no seu laptop. E esses aqui eu tô levando pro TDC no sábado. Então, quem quiser um adesivo, tiver no TDC, me procura lá. Enquanto durarem os estoques, eu terei adesivo. Vai acabar rápido, porque tem pouquinho, mas aí a gente já vai mandar fazer mais, né? E é isso aí. Agora a gente vai partir aqui pro nosso próximo tópico, que é com o Eliezer. Bom, maravilha. Aí, pessoal, a respeito dos adesivos, né? O pessoal ficou pedindo bastante. A gente fez essa primeira amostra aí para ver como é que ia ser. Acho que vocês vão gostar. E aí, como sempre, o bate-papo está excelente, já foi aí 1 hora que a gente está conversando aí com o William, muito divertido, tivemos bastante perguntas aqui no chat, mas para não faltar, outra coisa também que faz parte do nosso protocolo é o Top 5, então nós vamos ver aqui o que o William, ele já deu alguns spoilers, né, falando a respeito de rock, de algumas coisas assim, mas já vamos direto aqui para a música.
Gosto sempre de lembrar, né, que a gente tem a nossa playlist lá no Spotify, então depois a gente vai deixar uma ou duas ou até 3 indicações aí do William a respeito de música. Então vamos lá, William, o que você recomenda aí pro pessoal que você gosta de estar ouvindo, ou quando tá trabalhando, ou quando tá relaxando, ou quando tem algum momento aí que você gosta de ter uma música especial? Conta aí pra gente. Boa. Eu separei 5 músicas aqui, falaram que é o top 5, eu separei 5. E entre elas tem rock, mas tem umas não metal também aqui. Então eu coloquei Mouth for War do Pantera, que eu sou bastante fã do Pantera, curto pra caramba. Então ficou Mouth for War aí pra galera. Coloquei Demise of Sanity do Black Label Society, que é outra banda que eu ouço muito, já faz bastante tempo. Se for da meu Last FM, você vai achar um monte de Pantera e Black Label Society, né? E coloquei, essa daqui talvez a galera não conheça, se não conheçam, conheça, é a banda Mega Driver. A banda Mega Driver é uma banda brasileira dos caras que tocam uma versão heavy metal das músicas de videogame. Inclusive eu conheço o guitarrista, gente fina pra caramba, assim, eles fazem um trabalho fantástico. Agora eles começaram a tocar um pouco de música com vocal, que eu não sou tão fã, mas as músicas instrumental eu acho fantástico, foram minhas músicas de trabalho por muito tempo. Então depois acessem megadriver.com.br e vejam as músicas dele, é tudo gratuito lá, tem uma pasta de MP3 com um monte de coisa lá. E vale prestigiar os caras, que eu acho muito da hora, hein? Aí agora as outras duas não são músicas, não são metal, eu usava elas pra ler e pra estudar. Olha aí o Castalho. Pra ler e pra estudar. Uma delas é o Andy McKee, que é um cara que toca violão puro, sem vocal, é bem da hora. Rylan, R-Y-L-Y-N-N. E o outro é o John Gonn, John normal e G-O-M-M, que tem uma música chamada Passion Flower, essa já tem vocal, mas é um violão impressionante, assim, toca violão daquela forma que ninguém espera, fica batendo no violão e tocando uns negócios diferentes. Então são dois caras completamente diferentes aí, de estilos musicais. Então são 5 músicas diferentes aí. Muito bacana, você citou o Andy McKee aí, eu vi o show dele aqui em São Paulo. Eu vi também. Junto com a Anathema. A Anathema foi no Liberation Festival, né? Teve Andy McKee, Anathema, Riverside, só umas bandas legais, assim. Não, isso é bem legal, o Andy McKee, né? E só para lembrar, no dia 12 de agosto tem de novo, mas acho que dessa vez não tem o Andy McKee, mas é o mesmo festival, né? A maioria das bandas vai estar lá de novo, inclusive o Anathema. Mas agora vamos para o próximo tópico, que tradicionalmente seria o Og, né? Porque ele é o devorador de livros aqui do Castalho, o cara que mais lê livro, assim, que eu conheço. E ele quer saber, né? Então eu estou falando pelo Og. Quais são os livros que você recomenda? Pode ser gibi, livro técnico, livro de ficção, qualquer coisa aí. O que você recomenda para a galera? Legal. Eu sou muito, muito fã do Tolkien. Esse ano eu fui para Oxford ver onde o Tolkien viveu lá e tal. Aproveitei que eu estava de viagem, fui lá para conhecer. Então eu sou muito fã, então eu recomendo um monte de livros do Tolkien. Se você nunca leu Tolkien, comece com Hobbit. Se você já leu, passa para o Senhor dos Anéis. Se você quiser ir muito mais a fundo, vá para o Silmarillion. Depois você passa para as bizarrices, tipo Contos Inacabados, essas coisas. Então eu não vou sugerir nenhum desses, tipo, ou veja Tolkien nessa ordem, pega um desses livros aí e leia. Eu acho bem fantástico. Tem gente que não gosta porque ele é bem verboso nas coisas que ele fala, mas eu gosto das descrições. Eu recomendo muito Deep Work. Esse é um livro do Cal Newport, é bem novo. Tem audiobook na Audible. Eu recomendo muito o audiobook de tudo que você puder ouvir. Eu estou lendo bastante por causa de audiobooks, então se eu estou obrigado a ir para academia, que eu machuquei o ombro, então se eu vou para academia eu estou ouvindo audiobook, se eu vou almoçar eu estou ouvindo audiobook, então esse Deep Work tem audiobooks. A ideia do Deep Work é você focar no trabalho que você está fazendo, independente do que seja programação, seja escrever livro, seja o que for. Então você tira todas as redes sociais, tira tudo que vai te tirar, colocar de distração, e você foca numa task específica. Então ele divide entre Shallow Work, que é o trabalho meio raso, e o Deep Work, que é onde você vai estar totalmente focado. É um livro fantástico que mudou minha forma de trabalhar, então recomendo aí pra galera. Um outro livro que é bem foda é o Mastery, que eu esqueci quem que é o autor agora, mas você procurar por Mastery, você vai ver uma capa meio laranja e preta. É bem fantástico o livro, também é um dos melhores livros que eu li, assim. Ele fala sobre como várias pessoas durante a história se tornaram mestres no que eles fazem. Então, tipo, por exemplo, como que o Darwin se tornou mestre em estudar as criaturas e ver como que elas se adaptam em determinados pontos. Então, é um livro fantástico, que eu também recomendo. O outro que já é técnico é o Pragmatic Programmer. O Pragmatic Programmer foi um livro que me ajudou muito, assim, tem muitos toques que você fala, puta, olha, cara, se soubesse disso há X tempo, eu teria feito um negócio menos bizarro. Então, leiam o Pragmatic Programmer, é um livro bem legal de ler, ele faz você ficar virando páginas, assim. Então, é bem legal. E o último é um livro mais de ficção, que eu achava que era modinha, que é as coisas do Douglas Adams,
mas eu li O Restaurante no Fim do Universo e achei fantástico. Tem umas ideias que eu ficava, caramba, que negócio legal, assim, nunca tinha pensado que o cara chegar nessas conclusões e tal. Então, se você achava que era modinha igual eu achava, leia O Restaurante no Fim do Universo, que você vai achar bem interessante o jeito que o autor pensa nas coisas. Assim. Bom, maravilha, aqui pra gente fechar então o nosso top 5, conta aí pra gente o que você gosta de assistir aí de filmes, séries, novelas, qualquer coisa relacionada aí à parte visual. Senhor dos Anéis conta? Tá bom. Fora o Senhor dos Anéis, que eu assisti 13 vezes o primeiro. De filmes, eu acho muito bom o Watchmen, pra quem curte história de heróis, assim, o Watchmen é uma das histórias que eu mais curto. Inclusive, o filme, o final, é melhor do que o gibi, que eu fiz questão de ler depois. O Watchmen é muito legal, recomendo. De séries, ultimamente eu tô assistindo Game of Thrones, que agora voltou, e eu comecei a ouvir o livro por causa de estar começando a assistir a série, então eu tô ouvindo o livro no momento, tô 25% do primeiro livro. House of Cards é uma série que eu acho fantástica. Assisti Sherlock há pouco tempo, achei fantástico também. Pra quem eu não conhecia muito de Sherlock Holmes, mas sempre achei legal a ideia, porque é muito da hora. Eles fizeram a série... Esse é o Sherlock da BBC, não aqueles outros Sherlock bizarros. O Sherlock da BBC é bem fantástico. E assisti faz pouco tempo Mr. Robots também, pra gente que é de tecnologia, cara. Eu nunca tinha visto uma série, ou filme, ou qualquer outra coisa que a galera realmente fala de Linux, fala de Gnome, fala de KDE, sabe? E que as coisas que eles usam pra hacking realmente fazem sentido. Lógico que tem suas fantasias, mas no geral as ferramentas fazem sentido. Então, pra gente que é de tecnologia, programador, segurança, essas coisas, se sente bem inteirado, parece que é verdade as coisas. Então é uma série bem, bem fantástica, eu achei bem legal. Então eu recomendaria bastante assistir Mr. Robot se você não assistiu ainda. Bom, excelente. Obrigado aí pelas indicações. Como já falei, a gente já está aí mais de 1 hora conversando, teria muita coisa ainda para a gente continuar, mas infelizmente a gente tem que seguir também aqui a questão do tempo, né, do nosso episódio. Muito obrigado, William, de você ter aceito o convite, ter participado aqui conosco. Vou deixar esse momento aqui para você fazer o seu jabá final, comentar alguma coisa, falar alguma mensagem para o pessoal. Para quem está nos assistindo, quiser fazer uma dança, alguma coisa, fica aí com você agora, esse momento é seu. Vou pegar minha ocarina ali, vou tocar o Senhor dos Anéis, vou tocar uma música do Hobbit. Brincadeira. Se vocês acharam legal esse monte de coisa que eu falei aí, vocês quiserem falar, pô, esse cara merece alguma coisa, compre meu livro e curtam o conteúdo lá. Você vai me ajudar pelo menos um pouquinho, compra o e-book lá. E no fim das contas, espero que você curta o conteúdo. Para quem ganhar o livro aí, ou para quem quiser comprar e curtir o conteúdo, faça review em algum canto aí. Eu uso bastante o Goodreads para o meu próprio uso, e o livro tá lá também, vai ter uns reviews legais. Então, leia e faça o review do que você achar legal lá. Se você achar ruim, pode fazer o review ruim também e dar um feedback construtivo lá. Participem do Guru SP, quem é de São Paulo. Guru SP, a ideia do Guru SP não é ganhar nada, eu nunca ganhei um centavo com o Guru SP. Eu organizo há 8 anos, a ideia é arrumar empresas parceiras, colocar a galera numa sala e falar sobre desenvolvimento de software. Essa é a ideia do Guru SP. Eu já falei sobre JavaScript, eu já falei sobre jogos, eu já falei sobre um monte de coisa no Guru SP que não é Ruby. A gente não tem muita... Isso é outra coisa legal da comunidade Ruby que a gente não comentou, né? A gente não tem a gente não é muito preso com a linguagem Ruby, a gente gosta de Ruby, mas qualquer outra linguagem que vier aí é lucro. Então o Guru SP é um lugar bem legal se você quiser apresentar uma palestra e mostrar para as pessoas que você sabe. Apareça lá algum dia que vai ser bem recebido. Se quiser falar comigo aí, meu site potix.com tem no About, lá tem 1 milhão de redes sociais que você vai me encontrar. Só não me procure no Facebook, eu odeio aquela rede social. Mas fora isso, no Twitter você consegue falar comigo, e-mail você consegue falar comigo. Outra coisa, usem o Todoist e o Twist, que eu estou trabalhando lá. Eu sempre gostei da ferramenta, agora mais ainda, por estar trabalhando lá. Se vocês tiverem que mexer com a API algum dia, vocês provavelmente vão falar comigo, que eu estou cuidando das APIs de lá. Qualquer coisa é só gritar. Aí eu estou no Telegram também, procurem @potix lá que vocês vão me achar para bater papo. Bacana. Bom, então, em primeiro lugar, obrigado por responder todas as nossas perguntas. Também quero agradecer o pessoal aqui do chat que participou, especialmente todo mundo que enviou perguntas. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês irem lá no castalho.info, clicarem lá no link Agenda e colocarem seus comentários lá, sugerindo episódios, sugerindo temas e pessoas para a gente entrevistar aqui, né? E, além disso, eu quero agradecer também ao Eliezer, né, Eliezer? Obrigado, finalmente ele fez aí, ó. O Eliezer que mandou fazer o adesivo, fazia já um tempão que a gente estava pedindo para o Eliezer fazer o adesivo, então eu vou agradecer. Obrigado, Eliezer, por fazer o adesivo. E o adesivo vai estar lá no TDC, para quem me procurar, tem alguns aqui, né?
E é isso, então não se esqueçam de assinar o canal aqui embaixo, subscribe, clica naquele sininho que tem ali para você receber as notificações, segue a gente no Facebook, no Twitter, a gente tá mó feliz que passamos dos 500 subscribers aí, né, como a gente falou no episódio passado, para um canal de TI, assim, tão nicho, né, para desenvolvedor, 500 subscribers é um negócio muito bacana, assim, de ter. A gente sabe que tem muita gente acompanhando o episódio. Então, galera, comentem lá nos vídeos. Pode comentar no que você achou legal, o que você achou ruim, etc. Comentem, participem, porque o Castalho é isso aí. A gente quer receber mais feedback e montar os próximos episódios de acordo com o que a galera quer ouvir, né? O que vocês querem saber. Lembrando que não é só Python. Apesar de a gente trabalhar com Python, a gente quer falar de tudo quanto é coisa aqui. Linguagem, programação, jogo, ou seja, de tudo, né? Então é isso aí. Muito obrigado e não se esqueçam do nosso sorteio e o Eliezer tem um comentário final aí. Eu queria aproveitar o agradecimento que o Bruno fez. Na verdade, o agradecimento tem que ser para a Michelle, que foi ela que teve paciência aí de imprimir várias vezes adesivo até achar um ponto aí que a gente gostasse. Então, tamanho e tudo mais, tiveram algumas iterações aí. A gente fez alguns para começar, já vai ser bastante aí para o Bruno divertir lá na TDC. Tem mais alguns aqui comigo, mas tem mais ainda para vir. Teve o pessoal que comentou aqui no chat também a respeito da caneca, né? O Bruno mostrou a caneca aí. A gente vai colocar o link aí, como que faz para você adquirir a caneca. Essa que o Bruno tá mostrando, a arte foi a Carla que fez também, então ficou bem bacana aí o desenho de aquarela e tal, tudo mais. Até me deu uma ideia aqui, eu acho que vale a pena a gente colocar talvez uma página lá no site falando a respeito do que a gente tem disponível para quem quiser tá comprando aí. É aquele negócio, a gente não tem uma loja oficial nossa, mas se você gosta do Castalho e gostaria de mostrar para o pessoal aí que você curte, então fica aí a ideia da caneca. O Bruno, um tempo atrás, postou um link a respeito de uma camiseta e tal. Então a gente vai tentar reunir tudo isso, que aí quem tiver interessado pode estar encontrando. Então, mais uma vez, aí, obrigado, William, obrigado a todos aí que participou conosco aqui ao vivo, obrigado a todos que estão nos ouvindo aí pelo podcast e até o próximo episódio. Dirty boy. I ain't gonna give nobody none of my jelly Oh, rolls. such a stingy chap. I wouldn't give you a piece of pie to save your soul. How about a Zuzu snap? Her cherry pie is fine, her layer cake divine. But I'm telling you twice, you can't get a slice unless you're extra special nice. Now there ain't no use of you to just keep hanging around. Oh, pretty please. I love you, but I hate to put you down. Yeah, my jelly roll is sweet. That it is. It sure is hard to beat. Well, I know they want it, But they can't have it. hey, oh, Miss Nellie, I mean my jelly roll. Dibs on the dishpan. I got seconds.